bless you, Lord. Abençoamos o teu nome, Senhor. Father, you're worthy Pai, tu és digno of all praise, de todo louvor, glory, de glória, honor, de honra, worship. de adoração. Even in this season, God, Nós temos entrado nessa estação, Deus, of stretching, de esticar, pressing, de pressionar, moving, de mover, de believing, crer, strengthening de us, fortalecer-nos setting us apart, e de God. nos separar, Deus. This is your time. Esse é o teu tempo. This is the hour. Esta é a hora. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that we're que continuously nós continuaremos being washed in sendo lavados your spirits no teu espírito and in your blood. e no teu sangue. Wash us, Lord, Lava-nos, Senhor, from the top of our da heads cabeça to the bottom of our feet aos pés, Pai. as we proclaim the Uma vez que gospel. nós continuamos a proclamar In o power. Evangelho em poder, Even next month, e até mesmo no mês que vem, as 800 souls onde 800 almas meet next door, God, serão tocadas do lado de cada da I rua, profess do lado and de lá da proclaim rua. Nós profetizamos e proclamamos they will meet the living que eles God, vão encontrar o Deus vivo, not religion, não religião, not tradition, nem tradição, not superstition, nem superstição, not man's ways, nem a forma do homem, but the glory mas a glória and the e o power poder of Jesus de Christ. Jesus Cristo. There's only one way Só tem um caminho to the Father, para o Pai, and there's only one e Spirit só tem um Espírito that changes us. que nos transforma. So we ask you, God, Então te pedimos, Deus, to continue para continuar to transform nos us, transformando, to change nos us, transformando, to make nos us mudando e fazendo de nós new nova creations criatura in Christ em Jesus. Cristo Jesus. No matter what Independente de qualquer coisa, persecution perseguição might come from man, que não vem, we thank you, que pode vir do Father, homem, that mas you are obrigado que você é. changing Você us está nos transformando from de glory glória to glory, em glória, from faith de fé to faith. em fé. The same O power mesmo poder that takes needles out of people's arms, que tira, the same power que cura braços, that makes the deaf o speak, mesmo poder que faz o mudo the falar, same o power mesmo poder that makes the blind que see. faz o cego ver, It's you, é você, the only true and living o God. único Deus verdadeiro. Father, we thank you for the scrolls Pai, from heaven, agradecemos pelas cartas dos the céus, moving os pergaminhos dos of céus, your wind pelo today. mover dos seus ventos hoje, that your word que a sua palavra, Pai, shall not return não void, venha voltar vazia, that it shall mas accomplish que venha cumprir everything that it's sent to o do, propósito pela qual ela foi enviada, that the oracles from que heaven venha ser os oráculos are dos being céus, released venham now, ser liberadas agora, rivers from living water, rios de águas of living vivas, water de águas vivas fluindo, and flowing, fluindo, and flowing, fluindo, and as we drink fluindo. Uma them, vez que nós bebermos dela, we're being changed, seremos we're transformados, being washed, estamos sendo we're transformados, being sendo empowered, we're lavados, being connected, apoderados, conectados. and the enemy every day of the week E o inimigo todos os dias da is semana trying to get us tenta nos levar frustrated à frustração, in the flesh, levar-nos para a carne, discouraged, ao all desencorajamento the little e todas foxes as pequenas that spoil raposinhas our peace. para tentar arrancar a nossa paz ou tirar a nossa paz. Father, we're Mas, asking Pai, nós te pedimos agora that when these little que quando essas foxes pequenas come, raposinhas vierem, these distractions, essas distrações, these things essas pequenas coisas that we have not planned, que nós não planejamos, that we began que nós começamos então to cast a down expulsar everything cada coisa that would make us say que vai things nos forçar a dizer or do coisas things ou fazer in coisas frustration, ou em in frustração, anger, em ira. and we want you. Nós queremos que você, The Bible a Bíblia says, diz, no man can tame nenhum the tongue, homem pode controlar a língua, but only the Holy mas Spirit. somente o Espírito Santo. No man can tame us, Nenhum homem pode nos conter, but our surrender to mas the cross, nós nos entregamos à to cruz, deny ao poder da ourselves, cruz e negamos a nós to mesmos, your will, à to your sua ways, vontade, ao seu caminho, and let those e things, permitimos que essas coisas, the abundance of the heart, que o que saía da abundância do coração, the mouth speaks. a boca venha falar aquilo que Is sai your heart da abundância do coração. bitter, Se o seu coração estiver amargo, reacting with bitter words, ela vai sair com palavras or amargas. is your heart full Mas of se o seu coração estiver cheio good de things, coisas boas,
faith, de fé, hope, de esperança, love, de amor, patience, de paciência, goodness, de bondade, meekness, de all humildade, the things de that God mansidão, promises todas as us. coisas que vier, Let as us not promessas virão. deceive ourselves, Não vamos enganar a nós mesmos, thinking that our hearts fingindo que os nossos corações are something else, está de outra forma. but the things that come out of our Mas mouth are aquilo que sai different. da nossa boca é diferente daquilo que nós achamos que está no coração. Today's message A is mensagem called de hoje é chamada slow. Seja lento, And we know the Bible says, let's be slow to speak. seja lento. A Bíblia fala que nós devemos ser lento para falar, There's so many aspects tardio para falar. Tem muitos aspectos of when we speak. de quando nós falamos. We can speak out of reaction. Podemos falar algo como resultado de uma reação. We can speak out of fear. Podemos falar algo como resultado do medo. We can speak Podemos falar algo out of anger. como resultado de uma ira. We can speak out of frustration. Podemos falar algo como resultado de frustração. We can speak out of excitement. Podemos falar algo como resultado de empolgação. Jesus speaks a lot about these things. Jesus fala muito sobre essas coisas. But he speaks a lot about the speaking out of excitement. Agora ele fala também do falar sobre como resultado de estar empolgado. And he begins to say a lot of people make commitments. Aí ele fala que muitas pessoas fazem comprometimentos, se comprometem a coisas, make promises. fazem promessas, Make declarations. fazem declarações when they're in the Spirit. quando estão no Espírito. Maybe God is telling them that's what he wants them to Talvez do. o Senhor está falando aquilo que Ele quer que nós façamos. And then they say these things. E quando Ele fala essas coisas, But then Jesus comes along and says these things. mas Jesus vem então e trata com essas palavras assim, dizendo: I know people all the time. eu conheço muita gente a todo tempo. Oh yeah, Eu sei que eles falam assim: I'm going to be there this day. I'm going to be here esse this dia time. eu vou estar lá. Essa hora eu vou estar lá. And there's always something that comes up. Aí And sempre acontece alguma coisa, um improviso, alguma coisa. now we know that these things will happen. Sim, nós sabemos que essas But coisas there's a acontecem. difference with the people that always speak Mas há uma things diferença entre pessoas que sempre falam but don't algo, align with it. mas não estão alinhados com aquilo que eles estão falando. What if we spoke E se a gente falasse algo the vision of the da apostolic visão, center, e se a gente tivesse falado apenas da visão do centro apostólico, and then halfway through we're e na like, metade do caminho oh, I'm going to go do something disséssemos: else. vamos fazer outra coisa. There's something about when we Tem algo speak sobre something tem algo sobre quando nós afirmamos algo and we follow through with it. e vamos até o fim para That's cumprir why the Bible aquilo. says, be slow to Por speak. isso a palavra fala que sejais tardios em falar, lento para falar. See, I'm so strange that I have to always fix the cups. Eu sempre estou estranho, às vezes eu tenho que sempre arrumar o copo. Because people, like, even the thing on the cup, I'm like, Porque às vezes até well, that's why it's there. So when we're drinking, quando eu olho aqui, né? Eu and sempre every mudo. single time I Todo- come up here, Todas as vezes que eu venho aqui, nobody pays attention to the ninguém small presta atenção details. nesses pequenos detalhes. So the hole's on the wrong side. O buraco tá do lado diferente do que tá aqui a logo. And maybe next time you'll pay attention. Talvez a próxima vez você vai I'm just prestar like, atenção. that's how I am with every É detail assim que eu consigo ver cada detalhe. of what God tells me to do. Daqui- We can just do things, Podemos simplesmente fazer coisas, or we can do ou them podemos fazê-las with excellency. com excelência. We can do them Podemos fazê-las with all of our com hearts. todo o nosso coração. When God's raising up His Quando children, Deus está erguendo os seus filhos, levantando os seus filhos, He begins to want to put every Ele detail in our começa lives a trabalhar in cada order. detalhes na vida e colocando em ordem. And when something's not E quando alguma coisa não está lined up with His Word, alinhado com a palavra the dele, Bible says line upon a Bíblia line. fala que linha por Precept linha, upon preceitos sobre preceitos. He begins to work on us by His Então, Spirit. ele começa a mover em nós através do Espírito dele. I Paz. think Eu acho que that's how God é is. assim que Deus é. He tells us something. Ele He nos tells fala us uma coisa, something. fala He outra gives vez. us time Ele nos dá tempo para to poder, get better para melhorar, and to start shifting our e life. para começar a mudar as coisas na nossa vida. E dá tempo para And isso. we just keep on doing Aí a gente things. continua na barrigada. Right, over and over. And Uma I vez think e then he outra. finally Na gets barrigada. irritated. Isso irrita. And then he puts his Aí finger on ele it. vai e põe o dedo ali.
And he starts to deal with E ele something, começa a lidar com aquelas coisas, hoping that we'll deal with things esperando ourselves. que uma vez que assim nós possamos resolver isso nós mesmos. See, he'll just start agitating us E isso about it. também começa a nos agitar, e ele vai começar a nos agitar Like, também. your attitude might As be suas- fine, but you'll just start hating your A attitude. sua atitude pode estar tranquila, mas aí você começa a irritar com a sua atitude. You'll just start not enjoying something Você that didn't bother you anymore. Começa agora não a preocupar com coisas que incomodaria você mais. I think that's how he is. Acredito que assim que ele é, He waits and waits. ele dá tempo para nós. Don't you know that Jesus Você não sabe que Jesus went and continued to go to the Pharisees and the ia Pharisees nos fariseus on. uma vez e outra. Uma vez e And outra then ele estava com finally he eles. just Finalmente ele chega aí says this, verily, e verily. começa a dizer I say verdadeiramente, this to you. verdadeiramente, eu What that falo means isso para você. O que is significa? again O que and significa? again. De novo e I'm de going to novo. tell you again. Eu vou te dizer de novo. But see, he had so Mas much grace percebe que ele tinha tanta graça on the apostles, com os apóstolos, the disciples, com os discípulos, because they didn't have the Holy porque eles Spirit. não tinham o Espírito Santo. Now he has the grace on Agora us ele nos dá graça to submit to the para Holy Spirit. submetermos ao Espírito Santo. The craziest thing Mas a coisa mais louca é that religion and we see, que a religião que nós vemos, like something really bad, God's like algumas coisas bem fine ruins with it. que Deus That we would be like, oh, nos that's so suporta. bad. E a gente olha e fala, nossa, isso é ruim. And something simple and little Mas could às vezes just bother tem coisas God bem simplesinhas, mas que incomoda Deus, because what we think is not a big deal, porque he aquilo que a gente thinks acha is que a big não é a grande coisa, mas para ele é. We see it all through the A scriptures. gente vê isso na Bíblia o tempo todo. Like the little things, he gets mad Como at. coisas pequenas e ele irando contra essas He gets coisas. so mad at Peter. E ele chegou no Pedro, he ele says, ficou "Get behind irado me, com Satan." Pedro e falou assim, Pedro, aparta-te de mim, Satanás. And all Peter was E doing tudo que Pedro estava fazendo was saying, "No, foi Lord, don't apenas go to the dizendo, cross, não, Senhor, não Don't vai, let them não vai take para a you." cruz, não deixe eles te levar. because there's a spiritual Porque thing going on tem that we coisas don't understand." espirituais que nós não But when you entendemos. begin to understand Mas it, quando você começa a entender essas coisas, When people start ministering or quando as pessoas prophesying or começam a singing ministrar, professar e cantar, out of the Spirit or on pelo their own, Espírito, it'll start irritating you. ou fora de si mesmo, ou por But eles normal mesmos, people say, "Oh, começa a te irritar. that's great." Mas tem pessoas que vão falar assim, mas tá bom. And you just won't understand because you're Aí, not spiritually você não discerning. entende, mas você tá com discernimento espiritual. That's where God wants to get us all. Then we're not going to do any leaven. Então eu quero levar vocês a esse lugar onde nós não iremos permitir nenhum nível de levedo. And everybody will read it. It's like, man, wow, you're calling him the devil. Mas aí você olha e fala, mas você está chamando ele de Satanás? And all he's doing is trying to E encourage you tudo and que ele está telling you how fazendo much é encorajar we need você you. e dizer para você que nós precisamos de você aqui, não queremos que você vá para a cruz. Don't go to the cross. Não vá para a cruz. He was telling him what he had to do. Ele estava dizendo para ele o que fazer. And then- Mas então, Peter's like, Pedro estava assim, oh Lord, oh Senhor, I'm going to. eu também vou. I'll never forsake you. Eu nunca I'll vou never te leave you. abandonar. Eu nunca vou te abandonar, te deixar. And then the Father shows Jesus. Aí o pai mostra para Jesus, Nope, you're going to deny me 3 times. não, ele vai me negar 3 vezes. He's like, you're going to deny me 3 times. Give me Aí a hug. fala, ok, me dá um abraço. Vai me negar 3 vezes, me dá um abraço. Doesn't make sense. Não faz sentido, né? Nothing makes sense. Nada faz sentido, To né? the carnally Para uma minded. mente carnal. The Bible A Bíblia says diz, in Corinthians, em Coríntios, I think it's chapter 10, acredito que é 10, to capítulo the 10, spiritual mind, que to the fala carnal que uma mente minded carnal and the spiritually e minded, uma mente espiritual they e make no, carnal, they don't understand one eles another. não entendem uns aos outros. Não. Let's read James Vamos 1, ler Tiago 1, 19 1, through de 26. 19 a 26. Therefore, my beloved brother, Portanto, meus amados irmãos, let every man todo homem be swift to hear. esteja pronto So God's always wanting para us to be ouvir. alert, O Senhor quer que a gente seja sempre be listening. alertos, sempre ouvindo. but everybody takes this word probably for the Mas, carnal mind. às Like, vezes, a maioria leva isso de uma forma carnal. you don't want to hear bad things about Você you, não quer ouvir coisas ruins sobre você, but maybe be swift to hear Him. mas pelo menos ouve a Be Ele. quick to hear Him. Seja rápido para ouvir o que Ele está Be in the dizendo. Spirit that you can hear Him. Seja no Espírito para que você possa And ouvir a if it Ele. comes to a voice Porque of man, quando vier, então, pela that's voz good do too. homem, isso também. slow to speak Seja devagar, tardio em falar and slow to get e angry. tardio em irar-se. So what is that going to take? Então, o que isso vai levar? That's going to take submission to the Holy Isso Spirit. requer submissão ao Espírito Santo. And when Jesus spoke, E quando Jesus disse isso, even when he was
angry about a situation, Até mesmo quando ele está virado com relação à situação, right? They say, eles disseram, let's take it for an example. vamos pegar um exemplo. The woman caught in adultery. A mulher que foi pega em adultério. He was so angry at them. Ele estava tão irado com eles, He didn't just say, you stinking sinners, que look ele não at you. apenas xingou eles, vocês, bando de víboras. They bring this woman, Eles trouxeram a mulher, this sinner, pecadora, and they throw her down at his feet jogaram ela aos pés dele, because the law says porque stone her, a lei disse para apedrejá-la. and they're waiting. What is he going to say? E eles esperaram, vamos ver o que What ele is vai he gonna fazer. do? O que ele vai fazer? Then they're like, now we got him. Agora nós pegamos ele. Mr. Love, Agora, cadê o amor? Vamos ver o because, amor. you know, it's written, Está escrito. if you're caught in adultery, you should be stoned. Se você for pego no ato de adultério, você tem que ser apedrejado até a He morte. just starts praying to the E Father ele in his começou a mind. orar ao Pai. And then it even says he kneels down. Aí a Bíblia fala que ele ajoelhou. He didn't let man rush him. Ele não deixou os homens acelerar He ele. didn't rush to Ele não judgment. deixou o julgamento também ser acelerado. He didn't rush to mercy. Ele não correu para a misericórdia. He was slow Ele foi devagar to speak. para falar And then e tardio para falar. he retained Ele reteve what the Father wanted, o que o Pai, and he said the perfect ele words. recebeu aquilo que o Pai tinha para falar para ele e ele liberou as palavras certas, perfeitas. And he didn't say anything to her. He Ele- said it to E them. não disse nada para ela, ele disse You- para eles: vocês Who have no que sin, não têm pecado, throw the first stone. atire a primeira pedra. And it said E a Bíblia diz que they didn't all just run. eles não apenas saíram correndo. First one man got O primeiro the homem, words of as Jesus palavras de Jesus will begin to move through people começam a mover através das pessoas, like the wind. como um vento. It didn't say that they all A just Bíblia says, não fala que one todos saíram correndo, diz que um by one por um they began to drop their começaram stones, a largar suas pedras, turned around viraram and left. e saíram. And what they did wrong because their heart was E o wrong, que eles fizeram de errado, porque o coração deles estavam errados. they went and congregated and tried to figure out again how they Eles can foram lá de find novo, something reunir-se para wrong. tentar achar uma forma para pegar Jesus. in Jesus. Pegar algo, encontrar algo errado para levantar-se contra Jesus. And then when Jesus cleared the whole place with all the accusers, Quando Jesus limpou todo o lugar desses acusadores, all the religious todos os spirits, espíritos religiosos, then he então dealt with the woman. ele chega para a mulher e ele fala para Because the ela. woman was already crying, Porque a mulher já estava chorando, asking the Lord to já forgive estava her. pedindo perdão, And then e então he said to her, ele disse para ela: where are your accusers? aonde estão os teus acusadores? Sometimes Às vezes, when these situations, quando essas situações estão sobre nós, when these quando as frustrations, frustrações, when our day goes the quando totally o wrong nosso way, dia vira de cabeça para baixo, we thought a task was going to take an hour and it took 6 aí hours. achava que algo ia levar 1 hora e levou 6 horas. Sometimes we got to step back Às vezes a gente tem que dar um passo para trás and find God e pedir, descobrir em Deus in this situation e descobrir uma saída nessa situação and be slow to e speak, ser devagar para falar, be slow to ser curse, devagar be slow to get para angry, falar algo irá because ou God knows amaldiçoar, everything. porque Deus sabe de todas as coisas. Because what God did Porque o que Deus fez, was He didn't see Peter Ele não viu Pedro, as, like I said a few weeks ago, como algumas semanas atrás. but He saw Peter Ele viu Pedro as a man that wanted to do como right. um homem que queria fazer as coisas certas. That was his heart's intention. Era o coração God, dele. I will not Era deny you. a intenção do coração dele. Senhor, eu não vou te negar. And Jesus, like, E Jesus estava assim, without the raising up, sem without the Holy o Spirit, Espírito Santo, there's no man on sem the earth that esse won't deny me. processo de ser erguido, nenhum homem na terra pode fazer isso. It's É impossible impossível, because we're in this porque carnality. estamos nessa carnalidade We're living in a world that Vivemos num mundo rules by em fear. que é governado pelo medo. You got to be totally Temos que transferred ser totalmente into the transferidos kingdom of para o faith. reino da fé. And then E então, know who you are. sabendo quem And você then é, find out e descobrir your destiny. o seu destino. See the glory, see the Ver faith, a glória, ver a fé. and be raised up to Ver a glória, stand ver a fé e se posicionar in that evil day. para naquele dia mau. So what he did Então o que ele fez, is he saw ele viu what o Peter que Pedro
wanted to do que iria fazer by his words. pelas suas palavras. See, Peter, Percebe que Pedro, this isn't even in my notes, não está escrito nas minhas Peter notas. Pedro spoke fast falou rápido, because he didn't see the situation porque that was just going to happen. ele não sabia da situação que ia acontecer depois. He didn't count the cost Ele não calculou o preço of being taken in front of everybody. de ser levado na frente de todo mundo. Right? He didn't count the cost Ele não calculou o preço, custo of seeing Jesus and them starting to round up everybody that was with him. deles arrastarem Jesus, levar Jesus preso e buscar todos aqueles que estavam com ele. He spoke quickly, Ele falou rápido, but God knew mas Deus sabia his heart. o coração dele. Deus conhecia o coração dele. And then it says in verse 20, for the wrath of man worketh not the righteousness of Então, God. o versículo 20 fala, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. So lay apart all filthiness Portanto, rejeitando toda imundície and all naughtiness, e superfluidade de malícia, and receive with meekness the engrafted word, receberei com mansidão a palavra em vós enxertada, which is able o qual pode to save your souls. salvar as vossas almas. But ye be doers of the E word, se sedes cumpridores da palavra, and not hearers e only, não apenas ouvintes, deceiving your own selves. enganando-vos a vós For mesmos. if any man is a hearer of the word, Porque se alguém é ouvinte da palavra and not a doer, e não é cumpridor da palavra, he is like a ele é man semelhante ao homem beholds his face que contempla o seu rosto in a glass, natural na or frente de now um we can espelho. say in a mirror, Agora podemos dizer no espelho. because back then they didn't really have mirrors. Na época eles não tinham espelho. And he beholds himself Porque ele, contemplando-se a si mesmo, and goes his e way segue seu caminho, and forgets e logo se esquece what manner of man he was. que tipo de homem ele era. But Porém, whoso looketh aquele que to atenta the perfect law of liberty para a lei perfeita da and liberdade continues there, e nela persevera, he being not a forgetful hearer, não sendo um ouvinte esquecido, but a doer mas realizador of the work, da obra, this man is blessed este homem será abençoado in all that he does. em tudo que ele fizer. I don't know about you, but I want to be blessed Eu in não sei all that I quanto do. você, mas eu quero ser abençoado em tudo que eu fizer. Not just in a few things I Não do in the apenas name em of coisas God, no nome de Deus, everything I do. mas tudo que eu fizer. That's when you're really Esse walking in the blessing of the É quando Lord. nós chegamos neste lugar de estar andando na bênção do Senhor. If any man Se qualquer homem seem to be religious ele for religioso, and does not control his se algum tongue, homem entre vós parece religioso e não refreia sua língua, he deceives his own heart. antes engana o seu próprio coração. And his E a religion, religião dele, his o relationship, relacionamento his dele, declaration, a declaração dele, his title of what he o believes, título daquilo que ele acredita, it says right a Bíblia here, fala aqui it's in vain. que é em vão. Que é vã. This is why we don't want to make fast commitments Por isso não queremos fazer compromissos na hora da empolgação, with people, places, things, com pessoas, lugares e coisas, but by the Spirit. mas pelo Espírito. Many people commit things in zeal Muitas or in pessoas, emotions. por causa da emoção, elas fazem comprometimento como resultado de zelo e pela emoção. But then when they say, oh, I'm going to do that, and then they don't do it, Mas aí quando eles falam que vão fazer isso e não fazem, somebody else aí outra pessoa has to do that, vai ter que fazer aquilo, has to do this, tem que continuar, has to do more. tem que manter aquilo e fazer That's why in mais. the body ministry we Aí, all aonde- do our part and Por isso- everything. Por isso que todo no ministério His yoke corporativo, is easy cada um faz a sua parte, então o and his burden is peso light. fica mais leve, That's why when God fulfills o commitments, jugo fica leve. Aí onde você vem e faz o comprometimento, it equals faithfulness. e isso tem que ser igual Faithfulness fidelidade. Fidelidade is what God's looking for. é aquilo que Deus está buscando. Not perfectness, Deus não está buscando perfeição. faithfulness. Deus está buscando And esse compromisso, Be slow to fidelidade. speak, E assim, slow to get angry. ser lento para falar, lento, Slow to tardio gossip, para never irar-se. gossip. Tardio, ou melhor, nunca Never curse. nunca fofocar, nunca amaldiçoar, Never nunca commit, fazer um compromisso, because we're going to read about que that. nós vamos ler sobre isso agora. And we also have
about the stony ground. E nós também Right? We got these a palavra three fala groups of people. de termos um lugar pedregoso, Everybody receives the word. onde todo mundo recebe a palavra. Everybody wants to go to Todo heaven. mundo quer ir para o céu. Everybody wants eternal life. Todo mundo quer vida Everybody eterna. wants to be blessed. Todo mundo quer ser Nobody abençoado. wants to go to hell. Ninguém quer ir pro inferno. Everybody loves when they see Todo the power mundo and the glory of God Ama manifesting. quando eles veem a glória e o poder de Deus manifestando. Everybody loves the healings, Todos amam, the amam miracles. ver sinais, milagres e prodígios acontecendo. And when they hear the Mas gospel, quando eles ouvem o evangelho, everybody loves good news. todos amam boas novas. But then Jesus talks Mas about this. aí And I'm Jesus going to relate to fala. just one Agora different passage. vamos prestar atenção num detalhe aqui que Jesus falou. Mark 4:16-17. Marcos 4, 16 a 17. The stony ground. Esse lugar God showed me like the stony ground are the people that lugares commit pedregosos. something or Esse lugar say something, onde as pessoas comprometem, falam so algo fast. rápido em falar, em comprometer, but the word doesn't even mas a palavra go any further than não passa dali, right there. ou não passa daquele There's momento so ali. many people in the Fica church só ali. Muitas pessoas na igreja always saying sempre dizem, this. vou fazer isso, I aquilo don't outro. care. I'm just a man. Okay. People are gonna make commitments and say they're Então, gonna do things all the time. Pessoas sempre, isso é o homem, é do homem, sempre, vou fazer isso, vou fazer aquilo todo o tempo. But God's talking about when we say things, when Mas God's Deus está falando asking sobre us. quando Ele está nos pedindo algo And e we nós just come falamos to com the Ele que altar nós vamos fazer. ourselves. Nós, a gente vem até o altar and we say yes, e Lord. dizemos, sim, Senhor. We run to the altar. We say yes, Sim, Lord. a gente vem no altar e fala, sim, Senhor. He likes the people that struggle with that word for months and then finally ele obey gosta the Lord. daquelas pessoas More que, than the person que quickly. tem dificuldade yes. de um tempo de pensar they sobre never aquilo follow e through, finalmente never ela follow chega e through, toma uma never decisão follow through. do que aquele que vem rápido para falar e depois aquilo não passa dali. Mark 4:16-17. Marcos 4, 16 e 17. And these are they E likewise, dessa forma são os semeados which are sown on stony ground. em lugares pedregosos. We know that he's talking about the word. Sabemos que ele está referindo à palavra, Who when they hear the os word, quais, ouvindo a palavra, they immediately receive it with gladness e imediatamente a recebem com alegria. and have E tem, no roots. mas não tem raiz themselves, em si mesmos. They endure for a E short então time. duram por algum tempo. But why? Por quê? Because they think when you receive the word Porque eles acham que uma vez que você recebeu a palavra, that there's not going to be que obstacles. eles acham que não vai ter nenhum obstáculo, There's not going to be que blocks. não vai haver nenhum bloqueio. That the devils, Que Satanás, because even later it talks porque about mais the other tarde ones that ele fala the birds in the air que come and os take it. pássaros vêm e tomam e pegam a semente. When the devil Quando comes Satanás vem to stop para tentar parar the word from a palavra, taking root in your life, de arrancar ela, para não permitir ela construir raiz na sua vida, when what? veja isso. Persecution, Quando a perseguição, affliction quando as aflições vierem, arise for the word, por not because causa of you. da palavra, não por causa de você, mas por causa da palavra. Jesus is the word made flesh, Jesus é a palavra que se fez carne. and the word is the seed, E a palavra é a and semente. his words are spirit and E a life. palavra dele é espírito e vida. So when we receive the Então, words quando nós recebemos a and palavra we commit to e the nós word comprometemos com a palavra and we begin to follow the e word, começamos a seguir a palavra, everything changes. tudo muda. Because everything that's against the word of Porque tudo God, aquilo que levanta contra a palavra de Deus, family, a- friends, amigo, família, foes. falsos amigos, família. Come on, this guy was perfect. Ei, esse cara era perfeito. He loved, Ele amava, he never lied, nunca mentiu, he did everything for everyone. fez tudo para He todo healed mundo, sick people. curou as pessoas enfermas, He rose people from the dead. ressuscitou pessoas entre os mortos. There was nothing you could say he did wrong. Não tinha nada para acusar ele do que ele tinha feito So de to get errado. them to kill him, they had to lie about Então, him, para tentar matá-lo, tiveram que mentir contra ele. right? And Certo. then you have the whole nation coming against him. Aí você vê uma nação inteira levantando contra ele. When affliction, Quando as aflições, when como as persecution perseguições comes vierem because of Jesus, por because causa of the word, de Jesus, por comes causa for- da palavra, because of what you por stand causa for, daquilo que você se posiciona por ele, God's looking for
commitment Deus then. está buscando ali comprometimento. Not commitment Sunday morning Não comprometimento no when domingo de everyone manhã. here is on the same page. Daquilo que você falar, está When na mesma everyone here página. wants to Onde do the same todo thing. mundo está na mesma página, todo mundo quer fazer a mesma coisa. No. Não. Commitment Comprometimento, when you want to curse. quando você quer amaldiçoar. When you want to make a Quando vow. você quer fazer um When you voto. want Quando você quer to say yes, yes. dizer sim, sim. When it's the right thing to say. Mas quando é a coisa certa para falar, It's different. é diferente. It says when persecution Mas arises aqui for the word, fala, sobrevindo a aflição ou perseguição por causa da palavra, immediately they're offended. imediatamente estão já escandalizados, ofendidos. It was the word. Mas foi por causa da palavra. They're offended. Why? São ofendidos por quê? Because following the word, Por causa becoming the word, seguir a palavra. and letting the word change your Seguir a mind and your palavra, se heart tornar a palavra e deixar a palavra se tornar uma no seu comes with coração, all kinds of tem pressure, tudo a ver com o resistance, resultado das pressões, resistência, and it's not cheap. e não é barato. He paid for it Ele all with his blood. Pagou com o sangue dele, derramando todo o seu sangue. Let's go to Luke Vamos ler Lucas 14, 14, 15 through 35. 15 a 35. And one of them sat at meat, E ao ouvir essas coisas, and he heard these things. um dos que estavam sentados com ele à mesa And he said unto him, disse para ele: Blessed is him abençoado é o que that eats bread comer pão in the kingdom of no God. reino de Deus. Then he said unto him, Então ele disse para eles: a certain man um certo homem made a great supper, fez uma grande ceia and he invited many. e convidou a muitos. And he sent his servant to the supper E ele enviou seu servo at na supper hora time da ceia to say to them para dizer aos convidados, that were called, para chamá-los. Come, Ele disse: vinde, for all things are now pois ready. todas as coisas estão preparadas. And they all with one consent E todos, em consenso, began to make excuses. começaram a dar desculpas. The first O said primeiro disse unto him, para ele: I bought eu a comprei piece of eu ground. comprei um pedaço de terra, I must go see it. preciso ir vê-la. I pray thee have me excused. Peço-te que me desculpes. And another, E outro disse: remember, these are all people that Lembra? said yes, Lord. essas são as pessoas que disseram sim para o Senhor. Very quickly, I'll follow you Bem rápido, falaram: não, Senhor, sim, eu vou te seguir. wherever you go. Onde você for, Senhor, eu vou te seguir. And another had 5 yoke of Aí oxen. outro comprou 5 juntas de I bois have to go prove them. e disse: vou ter que examiná-las. Let's bring it into today. Peço-te. E aí, vamos colocar assim: I just started a new business. atualizar. Eu comecei I need to get it uma going. nova empresa, agora eu preciso I cuidar just hired a dela. bunch of new employees. Agora eu tenho que contratar need muitos to outros train them. funcionários. Eu tenho que treinar os funcionários. I've done this, and Eu fiz this. isso, fiz aquilo outro. There always is going to be something. Sempre haverá algo. That's why we need to give it all to Him. Por isso que temos que entregar tudo para Ele. And then we'll have the blessing. E então teremos a bênção. And he said to another, E dissemos para outro: I just got married. ei, acabei de casar. Married a wife. I can't come. Eu não posso ir. Casei-me, portanto não posso ir. So the servant came and showed the Lord all these E things. vindo aquele servo anunciou essas coisas ao Senhor. Then the master of the house, which Então is who? o dono da casa, que It's é God, Deus, being angry, estando irritado, said to his servant, disse ao seu servo: Go and invite everybody sai else. depressa pelas ruas e convida todos Right. outros. Right? The gospel went to the Jews O evangelho first. foi aos judeus primeiro, liberado aos judeus Do you primeiro. realize Você percebe isso? now we are Agora nós somos the someone else? outras All pessoas. them Esses rejected outros Jesus, que, por causa practically. de que o fato de terem rejeitado a Jesus, But just a few. foram poucos. His mother knew who he was because of the visitation. Ok? Poucas pessoas sabiam que ele era, como a mãe dele visitou ele algum tempo. But the gospel went to the Jews Mas first. o evangelho primeiro foi para os judeus. And it was written, all the promise had come and they didn't even see E him. todas as promessas foram lidas e levadas a eles, mas eles não It's like conseguiram God got vê-la. angry Então Deus se irrita and he said, I'm going to e ele pick fala: eu vou pegar the worst o Jew pior dos judeus, killing Christians, que murderers, matador, que é serial killer,
because he got so angry. porque ele estava irado. And then he saves them, Aí ele vai salvar ele, opens his eyes, abrir os olhos gives dele, an encounter. dê para ele a His visão. name's O Paul. nome dele é Paulo. And now he says, now E go fala to agora vai. the highways and the E vai para os byways. lugares altos e Go to the baixos. Greeks. Vai aos gregos. Go to those that worship other Vai gods. àqueles que adoram a outros deuses. Go to Corinthians where they worship buildings and Vá, como Coríntios dizem, que eles adoravam templos, all these different gods and adoravam go preach. inúmeros deuses diferentes. Only Vá one true e living pregue God. sobre esse único Deus And I'm not just verdadeiro. gonna, E eu não vou apenas and I'm gonna show you all the things you're gonna have to suffer. mostrar o tanto quanto você irá sofrer por amor do meu nome. This is like that manifesting right Isso here. também está manifestando aqui. Right after he's saying Bem após dizer the chosen people que as pessoas escolhidas didn't want to choose him. não queriam escolher a ele. Os escolhidos não queriam escolher a ele. So they all made excuses. Então todos davam desculpas. And the master of the house E o senhor da casa, said, go to the streets, ele to the fala, lanes, to sai the city, depressa pelas ruas, becos da cidade, to the poor, to the vá hurt, aos to the pobres, blind, to the vá lost. aos perdidos, cegos, mancos, pobres, aleijados. And the servant of the Lord E o servo do Senhor did what was commanded. fez conforme foi ordenado And he said the house was filled, e disse que a casa foi cheia, that the house might be filled. que a casa ficará cheia, Compel them. para que obriga-os a entrar. We're going to compel them Vamos next month. obrigá-los no mês que vem, For I say unto you porque eu digo a você that none of these men que nenhum desses homens that were called, que foram that were chamados, invited, que foram convidados see, it's not just what we're born into. e can you say again? It's not just what we're born Não into. é porque eu fui nascido aqui ou eu nasci aqui. Oh, I was born into, I'm a Jew, of course I'm Eu gonna nasci go como to judeu, heaven. claro que eu vou para os céus. I was born. Eu nasci. My parents are this, of Meus course I pais são am. isso, então eu também sou. No, every one of us has Não, to be born cada again. de nós temos que ser Born nascidos again. de novo. Temos que ser nascidos de novo. That means our spirit has to Significa come back que alive o through the nosso blood espírito tem que voltar à vida através do sangue, Jesus. do sangue de Jesus, that we might see para que então possamos ver, and sit at the table. para que possamos então assentar na mesa. With the garments, right? The garments have to be Com as the roupas. blood-washed As roupas garments. têm que ser lavadas com o sangue do Cordeiro. None of those Nenhum men desses homens that were invited. que forem convidados. And there went great multitudes with him. Então havia grande multidão com And he ele. turned to them E ele virou para eles. and he said, if any man Ele wants to fala, come after me. se qualquer homem quiser vir a mim, God, I just want to say this right now. ei, o Senhor está dizendo isso Everybody agora. has Todos these things. têm essas Like coisas. Paul's on this subject and that subject. Paulo estava nessa situação, nesse contexto. But God himself Mas, came in mas o próprio spirit Deus vem em espírito inside Jesus dentro de Christ, Jesus Cristo, who knew no que sin não conheceu o and pecado became sin e se for tornou um us pecado em nosso and lugar. spoke on the earth E ele falou na terra as the great apostle, como o prophet of grande all. maior dos apóstolos e Not one of profetas. his words E uma das suas palavras, were not truth. nenhuma das suas palavras deixaram And he de ser says verdade. These E absolutely ele falou isso de forma absoluta profound e profunda and deep em and profundeza. words that I read and I'm like, Palavras que eu leio e falo, uau, how can anyone do this? como pode alguém fazer isso? And then he says, Aí ele disse então, with God, com Deus, with the Holy Spirit, com o Espírito all Santo, things are todas as possible. coisas são possíveis. And you must commit to E these você words. tem que comprometer-se a essas palavras. But Aleluia. I'm not going to leave you alone. Mas eu não vou deixar você sozinho. I'm going to send the Eu Comforter, vou enviar um Consolador, the Holy o Spirit. Espírito Santo. And that's why on the day of Pentecost Por there isso was a que mighty no rushing dia wind do Pentecostes and they were all veio esse filled vento como um vento impetuoso e todos foram cheios the Holy com o Spirit. Espírito Santo. There's a difference Tem between a diferença entre going to church ir à igreja and being filled with the e Holy ser Spirit. cheio com o There's a Espírito difference Santo. between believing in Existe a a diferença different entre acreditar representation na representação or understanding ou entender of a religion de uma religião, entendimento de uma And religião, being ou ser born again nascido de novo and baptized e in batizado to God himself. no próprio Deus. There's thousands of those. Tem centenas de milhares. There's only one, Só tem um God himself, that Deus
Existem created milhares, everything. mas só tem um que criou todas as coisas. Satan is the author of all those other Satanás things. é o autor de todos os outros que existem. There's no lie in the truth. Não tem verdade, Ah. não tem mentira na verdade. And then there's he Então, always loved to debate, and then they have great debaters. eles gostavam de debater, eram grandes em debates, But there's no debate in power. mas não tem como debater, não tem How do debate you know? em poder. Mas como você sabe? I was dead, Eu estava morto, now I'm alive. agora eu sou vivo. How do you know that, Jesus? Como você sabe que Jesus? I was shooting Eu drugs, estava usando drogas, alcoholic, era alcoólatra, bound up, estava preso, losing my mind, perdendo a minha mente, and now e agora I can make clear eu consigo choices. claramente fazer escolhas. Before I couldn't make a choice. Antes eu não poderia fazer When the escolhas, devil wanted me to get drunk, porque Satanás queria que eu ficasse I got bêbado, drunk. então eu ficava bêbado. That's how I know. Isso é quem eu era. Now we have other false assim? forms of. Assim agora eu sei que isso é They verdade. have a form of Agora godliness, existem outras but formas they de deny the power Deus, de piedade So de Satan Deus, can mas come negam o poder. with self-help, Mas Satanás pode tentar vir Self-programs. com programas de autoajuda, get you together with people. para tentar levar você para reunir com But deep pessoas, down, mas lá dentro You're never free. você nunca é liberto. You're always fighting, Você está sempre lutando, resisting sin. resistindo contra o pecado. But when you're not a sinner anymore, Mas uma vez que você não é mais pecador, when God in one stroke e Deus agora or one splash com of His blood um derramar do teu sangue, uma gota do teu sangue, makes you faz de você free, livre. and you taste it, E uma vez que você experimenta you isso, only get dirty because you start giving into it. você só vai permitir agora se sujar de novo quando você começar a se When you know you entregar. have the power over Mas it uma vez que now, você agora souber que você tem o poder sobre isso, that's the evidence. aí é a That's evidência. how nobody can Aí try to tell é o you. que você vai saber dizer Other agora. people can try to argue. Outras pessoas podem até tentar argumentar. But when you've been, Mas quando você está nesse born lugar, again, uma vez que você foi nascido de novo, and when you e know agora que você sabe the way you a were forma que você, quem você and era, how you e agora are, quem você é, no one can convince you ninguém others. pode convencer você diferente, ao contrário. You're awakened, Você foi despertado. then yes. Sim, agora, We say yes, yes, agora yes, dizemos sim, sim, all the time. todo o tempo. But do we continue in the Mas yes, vamos continuar even dentro now do that sim. we've known the truth? Uma vez que agora conhecemos a verdade, That's what he's talking about. por isso, é isso que ele está falando. Those who have tasted Aqueles que experimentaram and e seen viram that the Lord is que o good. Senhor é bom. Right? God doesn't say this word on people that Não fala apenas essa are palavra, still on a crossroad. mas ainda está nessa encruzilhada. The word is for us. A palavra é para nós. The word is for those Jewish A palavra era para os judeus, People as pessoas judaicas, that read a book, que liam that have their livro, face on paper, que mantinham seus olhos, a sua cara no papel, half the hours of the day, metade do dia, and are blind and can't e even see. continuavam cegos sem poder ver. The word became Que flesh a right in front of palavra them, se tornou carne e estava de frente deles. because without the Spirit, Eles não conseguiam ver, porque sem You o cannot Espírito see. você não pode ver. so they killed the very thing Então eles mataram that was sent to save them. aquele que veio e foi enviado Even para one salvá-los, eles mataram ele. And then Jesus is being persecuted E and Jesus lied about, foi perseguido, mentiram sobre ele. and he's getting ready to go E on agora the ele se cross. prepara para ir para a cruz. And then one man out of nowhere Então um homem do nada says, diz: it is written está escrito that one que man homem should die vai morrer for the sins of the pelo nation. pecado das nações. And then they kill him. Aí eles mataram ele. But they kill him with hate, Mas mataram ele com ira, and rage, com ódio, and jealousy. com inveja. Not, oh, E não, this is our final então sacrifice. esse é o nosso sacrifício final, é o último sacrifício. That was a religious guy that Aquele foi um homem there were religioso. people that were, their eyes were being opened as Jesus was Pessoas walking. seus olhos estão sendo abertos uma vez que Jesus We're está talking falando. about the multitude, As the majority, multidões, enquanto the ele crowd. falava, a multidão, enquanto ele falava, os olhos That's eram what you're going to have to abertos. face when you make the Então decision. é aí que você vai ter que encarar quando você fizer And then in uma your brothers and decisão. sisters, when we make these Aí quando a gente commitments, faz esse compromisso, that's what God honors. aí vem os irmãos e irmãs. He É aí doesn't que honor temos que your lidar. words. Você tem que honrar suas palavras. He honors E when you follow through with them. ele não honra as suas palavras, ele honra That's quando what- você
compromete com as suas palavras até o fim. So then Jesus himself Então o próprio Jesus says if any man doesn't ele hate his father or mother, se algum homem que não deixar pai e mãe, his wife, sua esposa, his children, seus filhos, his brothers, his seus irmãos sisters, e irmãs and his own life, e a sua própria vida, you got to hate that first. você tem que pegar isso He primeiro. doesn't mean hate it like Ele não fala odiar satanic no hate. sentido de forma como no satanismo. Detest it. Ele fala de The sin of it. não Detest it. detestar, The power that it has over you. mas ele fala The do traditions. poder que tem The sobre control. você, das tradições que tem sobre The você, worship. o poder do controle que tem sobre você, The bondage. da adoração, da escravidão, All the pressure. de toda a pressão. You got to go to school. Você tem que ir para a escola, You got to do this. tem que fazer isso. All that. If you don't hate, Tudo. if you don't Se just você put all that Não tirar tudo isso, aside deixar isso de lado, and bear your cross então levar a sua cruz, carregar a sua cruz and come after me, e vir após mim, you'll never be able to keep following você me. nunca vai conseguir manter e continuar seguindo. Then he says, which of you building a tower Então ele fala, quem de você que... doesn't sit down Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, will be able to finish it? para ver se tem o suficiente para acabá-la? But then I step back and I'm like, well, Então dou um passo para trás e falo, ei, that's making a commitment. vamos fazer um compromisso. But this commitment was made when I didn't know how God Mas was going to do it. quando eu fiz esse compromisso, eu não sabia como que ele ia se This realizar. commitment was made. Esse compromisso aqui, para fazer esse There's a exemplo, difference when he says há uma diferença something. quando ele fala algo, and then when we say something. e então nós dizemos algo. Uma diferença. Because he said his word, he's going to do Então, it. se ele falou na palavra dele, ele vai cumprir ela. And when we say yes to his word, Quando nós falamos sim à palavra he's dele, going to do it. ele vai fazer. But it's going to take our faith Mas vai depender da nossa fé, commitment. do nosso compromisso and continuing to run the race. e continuar a manter a corrida, continuar na corrida. He's not talking about all the pressures on you. Ele não está falando da toda a pressão sobre você. If you count the cost Porque se você calcular o custo and then you think that you got to pay for e it, você achar que você vai ter que pagar por isso, of course you're not going to commit. claro que você não vai comprometer. But he paid for it all. Mas ele pagou por tudo. He's just asking you to come in, Ele só in precisa commitment with que him. você venha em comprometimento com ele. And it goes on about a king. I'm going to skip through that. Então, vamos pular. About going to war. If you got 5 men Ele fala de ir para a guerra. and you're going to take on an army with 500 men, Você tem 5 pessoas e vai ter um exército de 5.000 outro do inimigo. you're going to think. Você tem que pensar. You're going to take. And you're not going to rush Tem into que something. pensar. Você não vai correr para algo. And then it says in verse 33, Então ele fala em versículo 33. whosoever he to be that forsakes not all that he has, Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, cannot be my disciple. não pode ser meu discípulo. This is heavy stuff. Isso é algo pesado, não é? But then we know the promises. Mas também sabemos Peter as says, I forsake promessas. everything, Lord. Ele fala, Pedro fala assim, eu abri mão de todas as coisas. Because he was telling the rich young ruler that if you follow everything, Porque ele tinha falado para o jovem rico, se ele não abrisse mão de todas I'm as going to give you coisas. lands, houses, Ele fala, brother, sister, mother, Se você abrir mão family. disso, eu vou te dar família, eu vou te dar terra, eu vou te dar tudo. Like there's nothing that God wants from us Porque não tem nada que Deus quer de nós that he's not going to give it to us back. sem que Ele vá nos devolver. What he's really saying O que Ele está is, dizendo é, em outras palavras, he's saying everything you have, tudo que você tem, let me be ownership of it deixe now. eu ser o dono disso Let me agora. be Lord over it Deixa now. eu ser agora o Senhor. Let me Deixa run it now. Deixa eu agora administrar. And then E então you can have it all você pode ter tudo. back 100 times more, 100 vezes 100 times mais. better. 100 vezes melhor. You can have it without Você grudging, pode ter sem without desejar, precisar coming against me, vir contra mim. right? Without Sem idolatry. idolatria. Você pode ter sem idolatria. You can have it all clean. Você pode ter tudo de forma limpa. But if you Mas se você meet me me and encontrar try to e tentar save your life, salvar a sua vida, you're going to lose it. você vai perdê-la. But he said, lose your Mas ele fala, life perca a sua vida. and you have. E então você terá Life. a vida.
See, if you look at the word wrongly, Percebe? Se você if you vê, try to read the se words você of lê a Jesus palavra de forma errada, without knowing his heart, sem conhecer Jesus, without knowing his sem conhecer o intentions, coração dele, without sem knowing conhecer the as plans he intenções, has sem for conhecer os planos que ele tem or para to você, prosper you que ele disse, eu vou te prosperar. Eu tenho sonho para give te you prosperar. Eu tenho sonho and a para te dar future, esperança, um then you'll futuro. rightly make the choice. Então você vai tomar escolhas when certas. persecution E quando vier a perseguição, and all the things come e up todas as coisas se levantam for the word's sake, para o pior das for situações. Jesus, Fizeram com Jesus. you're going to know Você saberá então he's going to hold on. que ele vai manter-se firme. He's going to Ele vai save you. salvar você. He's going to bring you Ele through. vai trazer você, vai fazer você atravessar por tudo. It's only Em the tudo. things that we hold Só on as to coisas que nós se apegamos a elas that we end up losing que anyway nós vamos perder de todas as formas. when everything comes down Quando todas as coisas se levantarem for the word's sake. por causa da palavra, o amor à palavra de Deus. Aleluia. And then he says, Então ele disse: salt is good, sal é bom, but if the salt lost its savor, its flavor, mas se ele perder o sabor, where shall it be seasoned? com que há de se temperar? It's neither fit for the land Nem servirá para a or the terra, dunghill. nem para adubo, Men will cast it out. mas homens vai lançá-los fora. He that has ears. Quem tem ouvidos, Jesus said all through Revelation. Jesus You have disse- ears. Yeah, we all got você ears. tem ouvido? Sim, todos temos. All the Pharisees, all the religious fariseus, people, todos religiosos, they had ears. todos tinham ouvidos. They heard every Eles word that came out of ouviram Jesus' cada mouth, palavra que saiu da boca de Jesus, but they didn't hear him. mas eles não ouviram ele. They all saw him, Eles todos viram ele, but they didn't see him. mas eles não viram ele. He was standing right there, Ele estava bem diante dos olhos dele, proclaiming proclamando he was God que ele era Deus and the Son of e God, era o Filho de Deus. whatever the aspect he was telling E them. em todos os that he aspectos, was one with que ele God. era um com Deus. And what do? E o que eles fizeram? And everything that the word said that he would do, he was Tudo doing. que a palavra dizia que ele iria fazer, ele estava cumprindo. They did not Eles não podiam put colocar two and two together. dois em um lugar. Their word, their law, A lei deles, a Torá their deles, hearts. no coração deles, and the Spirit of e God. o Espírito de Deus. They didn't put it together. E colocá-los juntos. They kept separating Eles us. não colocaram juntos, eles Soul and mantiveram spirit. separados. The word of Alma God e is espírito. here to rightly A divide the truth. palavra de Deus, ela vem e divide Because com a verdade, porque they did not see eles não him, conseguiam ver, they could not hear eles him. não podiam ouvi-lo. And because they did not E hear porque eles him, não ouviam a ele, they never saw him. eles nunca viram. And even when E uma those vez que that saw him eles viram would ele, try to convince them tentaram convencê-los, that were blind, que aqueles que eram cegos, what was in their o heart que estava no coração deles manifested estava se in manifestando their mouth. na boca deles. And Jesus said, the abundance of your E heart, Jesus fala que a boca fala your mouth will speak. aquilo que o coração está cheio. Jesus says, you can hide from me. Você You pode can esconder de do mim, this or that. você pode fazer isso ou aquilo. I know who you Eu sei are quem você é. just by the words Pelas palavras, that come out of your só mouth. pelas palavras que saem da sua boca eu sei onde você está Be slow e quem to- você é. be slow- Então seja tardio Be slow to speak, em falar, quick to Jesus. listen. seja rápido em ouvir. Aleluia. He said, keeping our word Mantenha a palavra. these days is like nothing. Everybody, Esses dias são como nada. we have everybody liars. Vivemos um tempo em que todos mentem. Keeping our word now in the world, Vemos no mundo hoje. people always make commitments. As Say, pessoas sempre fazem um I'm gonna compromisso. be here, eu be vou there, fazer isso, vou fazer do aquilo this, outro. do that. Eu vou estar aqui, vou fazer aquilo. lá. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo and outro. we just, E a gente já não... it's just a regular thing. But in the kingdom, Já é um jeito de ser, já é um perfil. it's everything. Mas no reino, isso é Because tudo. if you're one with His Porque se word, você é um com a palavra dele and no He's reino, not a man that He should ele não é lie, homem para que ele possa mentir. that's how He expects you to E be assim now também too. que ele espera que você seja a partir de hoje. It's one of the highest forms É uma das formas mais altas of integrity. de integridade. Jesus. In God's kingdom, it's the E no definition reino de Deus, a definição é of faithfulness. fidelidade. Right? When He says, who will be faithful Ele to fala,
Ele fala assim, quem My que word. vai ser fiel And then he para says, com "My a words, minha palavra? Porque as minhas They are palavras, spirit elas são espírito and they are e life. vida. And we eat E them. nós comemos dela. And we live by E them. nós vivemos por ela. And we hear E nós them. ouvimos And ela. it makes us E alive. isso nos faz estar vivos. And then we do E that. quando nós fazemos isso, And then we see. nós vemos então. And then we see him. Então nós vemos ele. And if we don't see E se him, nós não vemos ele, we don't know him. não conhecemos a ele. Because you must see what you know. Porque você tem que ver aquilo para que então você possa conhecer. Because Jesus Jesus, says to know. ele fala para que venhamos conhecê-lo. I never knew you. Eu nunca te conhecia. Our words As begin palavras to align começam a alinhar-se with his words. com as palavras dele. And then he begins to back his Então ele words começa a respaldar a palavra dele in power. em poder. Aleluia. Matthew 5, 37, Mateus 33 to 5, 37. 33, And I'm almost A finished. 37, já estou quase finalizando. Again, you have heard that Igualmente, in old ouvistes, time, como foi dito pelos antigos, thou shalt not swear não jurarás falso, thyself, não jurarás falso, shalt not perform unto the Lord thine mas oaths. cumprirá ao Senhor os seus juramentos. But I say unto you, Mas eu digo a vós, swear not at all, não jureis de modo algum, neither by heaven, nem pelos céus, for it is God's throne, porque é o trono de Deus, nor by the earth, nem pela terra, for it is his footstool, porque é o escabelo de seus pés, neither by nem por Jerusalem, Jerusalém, for it is the city of the great porque king. é a cidade do grande rei. Neither shall thou swear Nem jurarás by thy head, pela sua cabeça, by your own thoughts, pelos seus by your pensamentos, own pelas intentions, suas atenções, by what you think you'll be able to por accomplish. aquilo que você acha que In your conseguirá own strength. comprometer na sua própria Right? força Peter, e cumprir na "Oh sua própria Lord, força. I'll never Pedro deny falou, you." Senhor, eu nunca vou te negar. Pedro disse. What does the Bible say? You're going to be judged Que a by your Bíblia words. fala que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Because when our words E quando nossas palavras line up with what we estão do, alinhadas com aquilo que nós fazemos, our judgment is true. então nosso julgamento é His verdadeiro. judgment is right. Então o julgamento é certo. We're not always judged by what we do. We Não might do julgamos something por aquilo que fazemos. ignorantly, Podemos até julgar de forma ignorante, by compulsion, por causa de situações, by frustration, às by vezes por anger. causa de frustração, por ira. But when we do Mas quando fizermos what we do quando by our fizermos words and don't follow through, nossas palavras e não seguirmos, for some reason, right? por algum motivo, certo? The things we think are just not a big deal. As coisas que a gente acha que não é To tão Jesus, they're the biggest deals of all. não é algo tão ruim assim ou não faz And religious diferença. people Mas para Jesus é uma grande Think coisa. lusting or looking at something bad Para on as pessoas TV or religiosas, something. luxúria, lascívia, isso, ou olhar para alguma coisa God's errada. like, Isso, yeah, the lust of their flesh Sim. it got a hold of them. sim, a luxúria da carne, essas coisas, sim. But the things that he said are, Mas we Jesus take disse, thoughts pensamento, and we speak quando them. nós falamos elas, Sometimes you can do everything and be silent. às vezes você pode ficar silencioso. How many know? Quando sabem, You can be in sin all day, você pode estar pecando o dia todo, not say a word. sem dizer uma palavra, All day long. o dia todo. Silent sinning, but Mesmo there's a silenciado, difference mesmo between em silêncio. speaking Existe uma diferença em falar and doing. e fazer. That's something that Jesus is very, 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 it's just something about words. Tem algo que Jesus colocou sobre palavras. How important they are. How important Quão words are. importante as palavras são. In Proverbs, the Bible says life and death is E a in the palavra power fala of que o the, poder da vida e da tongue. morte está na língua. and you'll eat the fruit E of você vai that. comer os frutos daquilo. Maybe he's real serious about that because he doesn't want curses to come on you or Talvez ele está judgment. falando tão sério nisso porque ele não quer que a maldição, você venha amaldiçoar e depois você venha enfrentar um julgamento. But then he says, Mas então ele disse, like, como my words are spirit and life. as minhas palavras são espírito e vida. Speaking Falar the things that always happen. as Oh, coisas que sempre acontecem. we're going to lose this. We're not going to, he's going to lose his Vamos job. perder isso. Vou perder o emprego. Vou perder aquilo outro. Here it comes. Lá vem de novo. Here comes the fury. Here comes the anger. Lá vem a ira, lá vem a...
You're opening up sempre se abrindo. the devil E Satanás, to begin to do things on other people that he's already planning to do. isso vai autorizando Satanás a fazer coisas contra pessoas que ele já quer fazer algo contra elas. He always does this. She always does Ah, ele that. sempre faz isso, ela sempre faz isso, ah, ele sempre We're faz never isso. gonna have Ah, a gente nothing. nunca vai ter nada. My marriage is always gonna Ah, be meu like casamento this. sempre vai ser assim. Blah 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 Ah, blá, blá, blah. blá. That's the time to be slow to speak Isso é hora de ser tardio em falar and quick to e listen. ser rápido para ouvir. Things Coisas that we just habitually start que saying começamos a that we're falar actually bringing do war on our nada, own life. mas você está trazendo uma guerra na sua We're vida. actually putting barricades up. We're actually Você está opening the door for the devil to abrindo come in os and portais ruin our para life. Satanás vir e arruinar a sua vida. He says this. A Bíblia diz assim, You have heard of old time. igualmente, em todo o tempo, Thou shalt not forswear or shall perform Não unto jurarás. the Lord thine oaths. não jurarás falso, mas cumprirá o Senhor os teus juramentos. I'm reading it again. Estou lendo novamente. Swear not at all, Não jurarás falso, neither by the head. nem pela sua cabeça. And then and then right after he says that, E depois que ele disse let isso, ele fala your communication que ele fala assim, mas Be seja yes, o vosso falar yes, yes. sim, sim, não, não, and no, no, no. não, não, sim, sim, não, não, We always right. porque estamos We sempre, want to say no, sempre queremos dizer, and we always got to give a long explanation. queremos dizer não e explicar, né, de Even a forma lot of bem people longa o porquê não. Want to say yes and Dizer sim, bring a long aí explanation. traz uma explicação longa Some porque people sim. Algumas have to pessoas têm explain que explicar their yes and their o no all the o time. porquê do sim e o porquê do não todo o tempo. We don't need that. Não precisamos disso. Just say yes or Só no. fala sim ou não. Wasted time. Perda de tempo. Pride always does that. Orgulho sempre faz isso. And you know that certain people, you Você don't even sabe- want to ask them for anything because pessoas- you gotta. Você nem quer perguntar ou pedir algo, porque You don't even want to ask them to do nem anything quer for pedir you. para fazer nada por você, porque Because if it's que se yes for sim, or if it's no, you're gonna hear não, você vai ouvir a whole toda 15 minutes of why. 15 minutos do porquê não. Be a person of character. Seja uma pessoa de caráter. That your yes is yes Que o and your seu no is sim no, and you vai ser always sim commit. e o seu não vai ser não. When people are like Quando as that, pessoas são assim, they honor you. They know there must be a reason. eles há um motivo. Like last night, Como ontem à noite. I had planned Eu planejei. wanted Eu queria algo, to planejei go algo. out to eat, and we always do E a it. gente sempre sai juntos para comer. After we have a meeting with the Sempre leaders. Tivemos reuniões com os líderes. And when was the last time E qual foi a última vez I ever didn't go out on that? que a gente saiu juntos? I don't think ever. Não Last sei. night I changed my mind. Aí tive que mudar a minha mente. It's not a habitual thing. Everyone's Não like, é, oh, não é algo habitual. nobody thought about. Ninguém pensou Could say, sobre. oh man, he always says he's going to go out to ele eat sempre and he fala que vai never fazer isso, shows mas up. nunca aparece. Right? There's a Existe difference uma diferença. when our yays are yay and our quando no's are nosso no. sim é sim, o nosso não é não. Then we have people. Quando temos pessoas, I'm not going to name any names, but right now I can see them like não vou always. nomear, mas tem pessoas que sempre. Yes, we're going to do yeah. And Assim eu vou like, fazer. right? And then guess what? E sabe de uma coisa? Maybe 1 out of 10 times they fulfill that Talvez commitment. de 10 vezes ele cumpre aquilo que disse. And you're like, Então, or do people make commitments and they open the door if something better pessoas comes along? fazem um compromisso para fazer. Quando aparece algo melhor para fazer no caminho, I got news for you. In the flesh, aí, eu tenho boas notícias para você. something's Na always going to carne, come aí better from the devil sempre vai vir algo melhor da parte de Satanás than what Jesus has for you, that Pra what he's aquilo- asked you to do. que Jesus tem para você fazer. Not really, but it's going to seem like that. Ei, pode não parecer assim, mas por trás você pode ver dessa forma. What is that called? O que é isso é chamado? Temptation. Tentação. Even Jesus himself Então, o próprio Jesus was brought into the wilderness to foi be tempted by the levado ao devil. deserto para ser tentado por Satanás. That's what it's all about. É isto, é tudo sobre isso. Faithfulness and commitment. Fidelidade e comprometimento. Sometimes you don't see the fruit of your Às faithfulness vezes você não vê os frutos da sua fidelidade, because your words are all over the place. porque as suas palavras estão em todo lugar.
The plans I have for you. Os planos que eu tenho para To você prosper é you, de prosperá-lo, to give you a é future. te dar um futuro. Sometimes that might take Às vezes, a little time pode levar um tempo for you to see the para que prosperity. você possa ver a But prosperidade. if you begin to live out of time, Mas se você tentar isso antes do tempo, you're already prospering, você já está prosperando. even before you see anything. Mesmo você não vendo nada, você Everybody já está em Can prosperidade. stand up right now. Você pode ficar de pé agora? But I'm going to read Vamos Matthew ler Mateus 21:9 and close with this. 21, do 29 29 ao through 31. 31. 29 ao 31. He answered E ele respondeu and said, I will not, e disse, eu não quero. but after. Mas depois, He's asking when people speak to God, nós estamos falando aqui, quando as pessoas estão dizendo algo para Deus. I will not. Eu não irei. How many know when God wants you to do something Quando nós sabemos quando Deus quer que você faça algo. and you say, I will Aí not? você fala assim, ah, não vou fazer não. If you're his son, Se você é filho dele, he knows. ele sabe. If it's a month, 2 months, Se vai ser um mês depois, 2 meses depois, eventually you'll say yes. eventualmente você vai dizer sim, Because he won't give up on it. porque ele não vai desistir And if he disso. does, you don't want that Se either. ele não desistir, ele não quer que isso aconteça. But Mas, watch what he says here. veja isso aqui. And then, Então, but afterward he repented and went. mas depois disso ele arrependeu e foi. And then came the second. E dirigindo-se, Remember? veio o segundo. What I was reading before, it was about the 2 sons. Quando eu estava lendo antes, referia a 2 filhos. And he said the second, Ele fala que o segundo and said likewise. falou que de igual modo, And answered and said, respondendo disse, I will go, sir. ah, Senhor, eu So I'm the vou. one that says, yes, yes, right Sim, away. Senhor. Já falou de cara, eu estou indo, eu vou. And went not. E ele não foi. And didn't let the roots grow. E ele não permitiu as raízes Didn't crescerem fulfill the vision. para cumprir a visão. Didn't walk in Ele the não andou right commandments, in the right em ways. comprometimento das formas corretas. Didn't follow through. Ele não manteve até o fim. Didn't run the race. Ele não correu the finish line. ele não correu nessa linha. Quit in the middle. Não manteve a corrida para poder concluir. Got weary in well-doing and just Foi got rápido, bitter. foi rápido em falar, mas depois se tornou algo amargo. Which one of these two Qual desses dois did the will of the Father? fez a vontade do Pai? See, it's not about what we say, Percebe que não é mais sobre o que nós falamos, it's about what we do. mas sobre o que nós fazemos. And it's better you say E é- you don't want to É do, melhor você falar que não quer fazer and then let the e Lord permitir com que o press Senhor upon you, pressione sobre você and then do it because you are e His, fazer porque você pertence a Ele e você é dele. than being committed to everything Do que that you're not você- supposed to be committed to. Está comprometido com tantas coisas que não deveria estar comprometido. And then realize you got to break E commitments perceber que você vai ter que quebrar muitos because compromissos. now God's on you Porque agora Deus está pressionando Pressing sobre on você, you. pressionando sobre você for the commitment you made to Him para o first. compromisso que você primeiro fez com Ele. They say unto him, the first Jesus says to them, Então Jesus disse para eles. and verily, verily, O primeiro Jesus disse para eles. I Na say verdade, unto you, eu vos digo the publicans que os publicanos and the harlots e as prostitutas go into the kingdom entram antes de vós of God no reino de Deus. before you. Antes de vocês. That's some heavy stuff. Isso é coisa pesada. I mean, we can just eat Paul grace all the time, Podemos, but ou poderíamos escolher ficar só na graça ali onde I Paulo thank escreve. him Mas eu agradeço a for ele. the persecution. I thank Eu him agradeço a ele. that he said those who endure Porque ele fala que aquele que perseverar till the end até o fim shall be saved. será salvo. God's calling you right now Deus está chamando você to agora get your words para ter as suas lined up palavras with your heart, alinhada com o lined seu up with the coração. word, E lined nunca up with His alinhada words, com a palavra, alinhado a palavra And dele, begin. com suas palavras, e começar a and live by being slow to speak, viver nesse slow to make processo de commitments, ser tardio em fazer compromisso, ser tardio, ou lento em fazer compromisso, lento em falar. you don't know for sure you can keep them. Porque se você não souber que vai conseguir cumprir aquilo, And men and women e homem e will mulher begin to see que you vão começar a ver você as an honorable vessel, como o vaso honrável, as a vessel como vaso or someone that keeps their de word. alguém que mantém a sua palavra. And they will not be able to bring lies upon you. Então não poderão levantar mentiras contra você. This is the way. Isso é o caminho. Narrow is the way. O caminho
Curto é o caminho, Truth is the way. a verdade ela é curta. Let's just pray together right Verdadeira. now. Vamos orar agora. Say, Lord, I ask you Senhor, eu te peço, to get a hold of my mouth. tome posse da minha boca, Let my words, que as minhas palavras, my vows, os meus votos, my commitment meu comprometimento be your ways, seja de sua forma, be your will. seja segundo a sua vontade. Help me to be slow to speak, Ajuda-me a ser lento para falar, slow to get angry, lento para irar-se, slow to swear, lento para amaldiçoar, not swear at all. ou melhor dizendo, não amaldiçoar de forma alguma, That my yes mas que venha a ser sim will stand e and be a posicionar yes no sim e till ser you- sim till you come back. até que você And my volte. no's E que o meu não will be no, venha a ser não. and I will not be double-minded, E eu não serei homem de mente dúbia. and I'll be established E então eu estarei fundamentado in the book of life, no livro da vida, established estabelecido in Nevis, em Neves, in Venice, em Veneza, in the nos USA, Estados Unidos, in Brazil, no Brasil and in the kingdom of God. e no reino de Deus. For the kingdom of Porque o God reino de Deus is not by não é por observation, observação, but it is within. mas é o que está dentro. For the kingdom O reino is in my heart, está no meu coração, is within, está dentro, and out of my belly e do meu ventre shall flow fluirão rivers rios of living de water. águas vivas. In the mighty name of No nome Jesus. poderoso de Jesus. Aleluia. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Aleluia. The altar is open. Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. If you need prayer, you want to ask God to help you Se você precisar de oração, to control your tongue, vamos pedir a Deus para altar ajudar is open. você para controlar a sua língua. come, Venha, all you todos vocês who are heavy laden que estão cansados e sobrecarregados, e eu and are ready to rest your tongue. irei resgatar a sua língua. Teira babaço.